Olá, doutor. Seja muito bem-vindo aqui ao perfil Boa Gravidez. Oi, boa noite. Boa noite, Patrícia. O doutor, ele é também professor, tá? Então, ele é professor e doutor, Rafael, médico, especialista em ginecologia e obstetrícia. Ele é mestre e também doutor em ciências com concentração em medicina fetal, professor de obstetrícia da Universidade Federal do Paraná, fundador da Fetal Med, aqui, deixa eu mostrar a logo aqui para elas verem. Aqui, ó. Ali no comecinho da gestação, por exemplo, com 5 a 6 semanas, uma mãe que queira fazer a transvaginal para ver ali como que tá o bebezinho. É perigoso ficar fazendo a ultra, a emissão do som? Pode fazer mal para o bebê, alguma coisa assim? Não faz mal nenhum, não tem perigo nenhum, não tem risco nenhum, mesmo que ela esteja com um sangramento, tá? Então, o que acontece? Imagina que a minha mão é o colo do útero, o bebê está aqui para cima do colo do útero. A sonda transvaginal, ela encosta no colo do útero, mas ela não chega nem perto do bebê, então não tem problema, tá? A questão do som. O ultrassom é um som que está acima da frequência que a gente escuta. Então, isso também não vai causar nenhum dano para o bebê, porque assim como a gente não escuta o ultrassom, o bebê também não escuta, tá? Existem, sim, efeitos biológicos do ultrassom. O ultrassom, ele aquece os tecidos, certo? Principalmente quando a gente coloca aquela funçãozinha onde a gente escuta o coração do bebê, certo? Então, claro, ele não vai funcionar que nem um micro-ondas de esquentar o bebê a 70 graus, né? Mas ele faz um aquecimento ali de 0,5 graus Celsius, 0,4. Isso, inclusive, obrigatoriamente aparece na tela do ultrassom. Quando a gente está fazendo o exame, a gente olha ali e diz assim, ó, aqui eu estou aumentando a temperatura mais ou menos tantos graus Celsius, tá? E por isso existe a recomendação da gente não usar em excesso. Então, aqui é uma coisa engraçada, porque às vezes a paciente diz assim, poxa, eu fui lá e daí ele colocou o coraçãozinho do bebê, mas ficou só 3 segundos, 4 segundos ouvindo o coração do bebê. Eu queria mais. Tecnicamente, o certo é isso, é você usar o mínimo possível para você ter a informação que você deseja. Então, se eu conseguir ver que a frequência cardíaca está normal em poucos segundos, o ideal é eu parar de usar aquela função, porque aquela é o que mais esquenta o bebezinho, tá? Certo. Então, foi exatamente essa dúvida, porque quando eu fui fazer o primeiro, não foi na clínica, a médica falou assim, ela ouviu assim, acho que 1 segundo, ela falou assim, eu não posso ficar muito aqui ouvindo o coração, porque pode fazer mal para o bebê. E então foi muito interessante o doutor explicar direitinho que só no momento para ouvir o coração que aquece um pouquinho, ou aquece um pouquinho mais. Como? Desculpa, eu não entendi a tua pergunta. No momento, então, para ouvir o coração que aquece um pouquinho a mais. Que aquece um pouquinho a mais, exatamente. O tempo inteiro que a gente estiver usando o ultrassom, ele vai esquentar. Mas quando a gente usa aquela função para ouvir o coraçãozinho, esquenta muito mais. Só que, por favor, entenda, o muito mais é assim, meio grau Celsius, tá? Certo. O ultrassom a gente tem disponível aí desde a década de 60, então ele tem mais ou menos uns 60 anos. Até hoje não tem relato nenhum de algum problema que tenha sido causado pelo ultrassom para o feto, tá? Essa recomendação de usar o mínimo possível é por uma questão muito mais teórica do que prática, né? Assim, por que eu vou esquentar o bebê se eu não preciso? E aí a recomendação é usar o mínimo possível. E engraçado, se tiver alguém que está grávida aí fora do país, principalmente na Europa, talvez possa botar no comentário aqui. Lá eles não escutam o bebê antes de 12 semanas. Eles não colocam essa função. Por quê? Porque tem essa recomendação de usar isso daí o mínimo possível. Se eu consigo ver que o coração está batendo só usando a imagem na escala de cinza e vejo que aquela frequência está normal, né? Eu não preciso ligar ele para ouvir, né? Eu sei que está normal. Claro, só que isso também é uma questão muito cultural, né? A gente, como brasileiro, a gente tem
uma ligação muito mais forte com o bebê e a gente quer ouvir. Então, se eu chegar para uma paciente e disser assim, olha, eu não vou colocar o coraçãozinho do bebê aqui porque existe um risco hipotético de qualquer coisa. Nunca foi comprovado, mas hipoteticamente existe. A paciente vai ficar chateada comigo, porque todo mundo escuta. Então, tem país que faz isso, tem país que não faz. Mas é engraçado notar que, às vezes, aparece uma paciente lá na clínica e me conta assim, ela chega e pergunta assim, poxa, doutor, eu estava fazendo pré-natal na Alemanha e lá antes de 12 semanas eu não escutei o coração do bebê. Precisa ser assim mesmo ou é algum excesso de zelo deles? Né? É excesso de zelo, mas, enfim, eles estão seguindo uma recomendação local deles de usar o mínimo possível. Doutor, então, esse cuidado é mais assim quando com um bebezinho com menos de 12 semanas, quando ainda ele é mais delicado? Depois, Exatamente. no trimestre, dá para ouvir? É mais tranquilo? Exatamente. É mais... Vamos entender o seguinte, a gente divide a gravidez do ponto de vista embriológico, do ponto de vista de formação do bebê, numa primeira fase onde o bebê está se formando. E isso vai até 12, 14 semanas. Depois disso, o bebê está formado. Né? Então, nessa fase, que é chamada de organogênese, que está formando os órgãos do bebê, a recomendação é de usar o mínimo possível. Tá? E ela vai até 12, 14 semanas.